Graças e paz, queridos. Quem está notando que de vez em quando eu estou gostando de fazer peça? De pregar peça aqui no grupo de louvor. Hoje eu pedi uma peça nova, mas pelo jeito vai sair. Vai sair. Depois da ministração. Pode sentar, amados. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, acorda para Jesus. E na próxima, se puder, esteja aqui. Pastor, de novo com indireta? Não, amado, já disse a você que é diretamente para você que ficou em casa. Se você não tem motivos para estar em casa, a igreja é o melhor local para você ficar. Amém? Esse mês, já vou dizendo para você, se você estava pensando que ia ficar livre do tema igreja, esse mês a gente vai falar sobre a importância de ser igreja. Se você não gostou, é por isso que a gente está falando. Porque a gente tem que voltar a ter prazer de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, eu sei, no mundo de hoje, horários corridos, tempos, distâncias, né? Trânsito, ninguém pode dizer que Vitória não tem carro, né? Nem moto. É muito a cidade... Parece que as cidades brasileiras, né, não foram projetadas para dar certo, mas Vitória é diferente, ou vai ficar diferente. Eu fico imaginando um dia que Deus está esperando que eu diga sim e amém junto com Ele, sobre as coisas boas que Ele já declarou sobre a minha vida e sobre a sua. Inclusive no local onde moramos, também no local onde congregamos. Aleluia. Deus está trazendo coisas boas para mim e para você. Mas Deus quer que eu e você entendamos que a nossa posição não é simplesmente congregar, mas ser a congregação. Nesse último mês, né, que já encerrou, né, entramos para... julho, eu toda vez confundo os meses, junho e julho, são parentes, eles são gêmeos, e acho que até os olhos são iguais, né? Mas esse tempo é um tempo onde nós vamos, diga, eu vou também. Você que está em casa, diz, eu também vou, nessa ideia. Voltar a ser igreja de Cristo, com paixão, com fogo. Sabe, amados, a gente precisa ouvir essas coisas, entender essas coisas, porque tem uma turma assim, ó, com fome e com sede, esperando que a igreja de Cristo se revele. Quem pode dizer feito Isaías aqui? A quem enviarei? Os céus têm essa pergunta o tempo todo. A quem enviarei? Quem irá por mim? Quem está pronto para dizer... Senhor, envia-me a mim. Só vai à igreja. Aleluia. E Deus inventou essa ideia de igreja. Deus inventou um povo do meio do povo para ser aquilo que representaria o seu reino aqui na terra. Aquilo que seria o ponto do contato para a manifestação dos céus aqui na terra. E diga, eu sou a sinagoga de Deus. Deus assenta-se no seu trono de adoração, no seu coração. Você acredita nisso? Você acredita que Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo? Deixa eu perguntar, você é povo de Deus? Você é igreja mesmo? A gente vai estar tratando sobre algumas coisas que você precisa notar, perceber, e se ainda não está vivendo tudo, amado, não se entristece. Eis aqui um tempo oportuno diante do Senhor, para que eu e você aprendamos a ser igreja. Aprendamos a importância de estar juntos. Nós não somos a igreja eu sozinho. Não somos a igreja desigrejada. Não somos a igreja atualizando os novos métodos de adoração, porque Deus esqueceu que os tempos são modernos. Deixa eu dizer para você, quando você estava começando a contar os dias, Deus já tinha encerrado as eras. Quando eu e você entendemos idade, sim e não,
quero, não quero, gosto, não gosto. Deus já tinha tudo pronto, tudo preparado. Antes que Adão dissesse, o nome desse bicho é leão, Deus já tinha feito o leão. Está entendendo? A gente nunca vai superar a Deus nas coisas que Deus tem, nas coisas que Deus pode, nas coisas que Ele é. Mas por causa de Cristo, nós somos algo tão importante quanto Ele quis que fôssemos. Igreja. Paulo, acho que é Romanos, que ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem deu a ele esse conhecimento para que venha cobrar dele? Ei, me ensina. Quem primeiro explicou a ele para que ele dê de volta a explicação? Amados, mas ele fez questão de não deixar nem eu nem você na ignorância do ser e de ter e de poder. Ele disse que vai fazer o Espírito Santo te contar as coisas que ouvidos humanos nunca ouviram. O que um desejo mais profundo do coração da humanidade jamais percebeu. Isso é o que Ele tem para mim e para você. Uma questão de identidade. Diga, eu ser igreja. É uma questão de identidade. Sabe, amados, estamos numa denominação, Verbo da Vida. Glória a Deus por essa igreja e por esse ministério, que preza pela palavra, pelo ensino da palavra, e você vai ver que cada igreja tem a sua proposta doutrinária, mas todas elas foram criadas para louvor da glória de Deus, e no mínimo para fazer discípulos, evangelizar, fazer discípulos e destruir as obras do diabo. Esse é o propósito que a igreja foi criada, ser uma extensão daquilo que Cristo começou. Quem está concordando até aqui? Em Mateus capítulo 16, do 16 ao 18, a gente vai descobrir aquela bela confissão de Pedro, né? Pedro conversando, Jesus conversando com os discípulos, pergunta, olha, o que é que estão dizendo por aí, quem é o Filho do Homem? Por gentileza, põe aí. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. Eu acredito que essa primeira menção da eclésia de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, inspira a Pedro a dizer algo poderoso. E dentro do contexto, e a gente não vai pegar muito tempo nisso, do que é que ele estava dizendo com Pedro, para que ninguém diga, está vendo? Ele está ensinando errado. Contexto no grego dessas coisas, fica tranquilo. Tem conhecimento disso aqui, mas vamos lá. Versículo 16 diz, respondeu Simão Pedro. No versículo 15, Jesus está dizendo, mas vós, depois que ele perguntou que os homens diziam quem era ele, né? Será um profeta, é Elias, é não sei quem, é João Batista. Mas Jesus pergunta, e vocês? Quem dizeis que eu sou? E no 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro está dizendo, tu és o Cristo, ele está confirmando, tu és aquele que a gente estava esperando. Tu és aquele que a nação de Israel entende, o Redentor, o Messias, o ungido de Deus, a raiz de Davi, o que vem em nome do Senhor para resgatar e restaurar o reino de Israel. Tudo isso implícito nesse tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então, no 17, Jesus diz, então Jesus lhe afirmou, bem és, Simão, Barjonas. Alguns vão estar Barjonas, ou Simão, filho de Jonas. Bar, filho, tá? Filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E no versículo 18 vem um trocadilho que Jesus usa como todo judeu usaria no conhecimento natural deles. Pegando coisas naturais para trazer uma verdade espiritual. O próprio nome de Pedro, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro e com a revelação que Pedro tem. Ele disse, tu és uma pedra tirada da rocha.
tu és pedra da rocha, mas sobre esta rocha vou fundamentar a minha igreja. Quem? Sou eu, Pedrito. Eu sou a rocha, a quem o Pai revelou. A pedra que dava água a Israel no deserto. A pedra que seguia Israel para que todo o tempo ele tivesse onde ter saciado a sua fome espiritual. O Cristo, a rocha viva, a pedra angular, a pedra onde os construtores judeus haviam rejeitado. Mas Deus fez ela ser pedra angular, a pedra que faz a medida sobre todos, a pedra de onde se constrói toda a ideia, o fundamento de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe existiria. O Cristo, a rocha inabalável de Deus. Pedro, tu és uma parte da revelação, mas eu sou a revelação. Sobre essa revelação, eu vou construir uma sinagoga, um ajuntamento, uma corte, um povo que vai me representar no meio da congregação dos homens. Um povo chamado do povo. De dentro de uma comunidade, chamado para se retirar dela, mas para fazer a informação de algo novo. O reino de Deus se estabelecendo. A igreja, a primeira citação no Novo Testamento, e é biblicamente também, a primeira citação do plano de Deus, o mistério que estiver oculto de todos os séculos, né? A igreja de Cristo, a congregação dos santos redimidos, os quais os profetas sondaram, declararam, viram o rei Messias sentado no trono e reinando para todo sempre, mas não sem a igreja. A igreja, ela é a congregação de todos os santos, os não vivos aqui na terra, mas vivos para Deus, e eu e você. De toda a história, eu e você somos a congregação dos santos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas talvez, como eu comecei dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você possa ter feito alguma confusão, como um dia eu já fiz. Eu vou na igreja, porque a igreja é uma necessidade. Hebreus, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, quem acredita que Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo aqui? O escritor também, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aquilo ali, fazendo uma comparação entre a aliança antiga e a aliança nova, e a superioridade do Cristo, do sacerdócio de Cristo, o Senhor da nova aliança, a qual nós estamos inseridos. E todos os que creem no Senhor, pela fé, o recebem como Senhor, o Senhor Jesus. Mas parece que o ser, aquele que tem que congregar, não deixar de congregar, não tem uma identidade somente. Às vezes a mente pensa assim, não, dia de domingo, dia de terça, dia de quinta, é dia de culto, eu vou lá. Mas só se é o clube. Meus convivas, meus parceiros, meus brother, eu vou ver lá porque passo a semana inteira trabalhando e a gente se reúne só nesse tempo. Aí eu digo, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, vai na paz, terminou o culto, vou lá, anoto alguns versículos, declaro para a minha vida aquele momento e só isso é necessário. Deixa eu te dizer algo. Tem uma diferença entre o que é necessário e o que é essencial. É necessário que eu e você estejamos congregando. Porque sem o ajuntamento dos santos, você não vai ter informação que só vem no dia da reunião. Por mais que tenha grupo de WhatsApp, por mais que tenha internet, tem coisas que alguém já disse aqui, eu vou repetir, só acontece no ajuntamento dos santos. Então você precisa estar, é necessário que você congregue. Para que não fique como costume de alguns que abandonam o local da presença. Pastor, mas a igreja, o senhor acabou de dizer, sou eu.
não é o prédio, não é as paredes. Mas, amados, de Lucas leu muito bem aqui ensinando sobre igreja. A igreja, Jesus ensinando sobre a sinagoga que ele estava mostrando para os discípulos, ele disse, não é certo que a casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Ele estava falando do quê? Do prédio. O local onde Deus pediu para que se construísse e lá colocasse a arca da presença, para que a partir daquele local, onde qualquer judeu estivesse em qualquer sentido da terra, ele virasse a face para Jerusalém, orasse para o Senhor, invocasse o nome do Senhor de lá, da presença garantida que Deus colocou lá na casa dele, local de congregação, ele ouviria e responderia. Mas hoje onde é a casa e local de adoração? Diga em mim. Mas é necessário que você esteja num local de comum fé. Um local onde todos concordam para que você viva bem. Amém? Que você tenha locais de concordância. E na igreja é um local poderoso, onde você vai pegar da unção que está na vida de outra pessoa e vai crescer. Você vai ser experimentado, você vai ser treinado, você vai ser levantado e você vai ser enviado. Mas, vamos lá, para a diferença do que é necessário. Necessário é algo importante. É algo que não pode ser dispensado. É necessário o ar para viver. Quem entendeu esse exemplo aqui? É necessário, você precisa respirar. Mas o fato de respirar, tem coisas mecânicas hoje substituindo pulmões, né? As pessoas na UTI, infelizmente, precisando de um suporte e uma máquina fazendo o movimento da respiração. Mas onde é que está o essencial? O essencial é o oxigênio. É necessário respirar, mas o essencial é o oxigênio. É necessário que você congregue. É necessário que você esteja perto. Mas o essencial é você ser a igreja. Porque não tem como, amados. Eu tentei no meu feijãozinho aqui pensar. Eu vou para o meu trabalho secular. Lá ninguém é crente, então eu vou trabalhar de agente secreto. Missão impossível. Impossível de não ser igual a todo mundo. É possível não ser igual a todo mundo. Porque a sua essência é divina. E eu pensando sobre isso, lá é secular, aqui na igreja é sacerdotal. Me diz o dia que você desliga Cristo de você quando você aceitou Jesus? Que eu concordo com você que lá é secular e aqui é sacerdotal. Quem está em Cristo aqui? Então a sua essência, o que é essencial em você é Cristo. Onde você vai, você é parte do corpo de Cristo. No trabalho onde ninguém é crente, onde todo mundo só fala bobagem, mas você não. Você é igreja. Você tem que ter essa identidade, amados, para mudar o ambiente da sua vida. Se um dia você creu que Jesus foi suficiente para te perdoar os pecados, você tem que entender que Ele é suficiente para gerenciar a sua vida a partir de agora. Tempo para raciocinar sobre isso. Um outro significado de eclésia é chamado com uma vocação. Chamado para fora, uma convocação divina, no contexto de igreja, para algo que só a igreja pode fazer. O que é que só a igreja pode fazer? Levar Cristo para o mundo. Porque Cristo está em você. Eu e você precisamos ser para que o mundo tenha. Precisamos. Isso foi ideia de Deus. Deus não pensou de uma forma diferente. Nós somos, Paulo diz, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo da família de Deus e somos representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Se você não representa bem sua nação, o que é que vai acontecer?
Quem conhece alguma coisa de consulado aqui? Se o cônsul de uma nação desrespeita a nação onde ele está convivendo, ou ele interfere no que não é para interferir nos interesses da nação onde ele está representando a nação dele, ele é convidado, para não dizer expulso, a se retirar da nação. Para que outro, por causa da diplomacia, por causa dos negócios que tenham em comum, venha um outro e represente bem os interesses daquela nação amiga. Amados, por muito tempo eu ouvi amigo do Evangelho, amigo do Evangelho, amigo do Evangelho, amigo de Cristo, amigo de Jesus, mas é amigo de Jesus, mas não quer Jesus no coração? É amigo de Jesus, é amigo do Evangelho, mas não quer se submeter aos princípios que o dono do Evangelho ensinou? Temos que rever muitos conceitos. Glória a Deus pelos tempos modernos, amados, a gente tem a Bíblia no aplicativo. A gente tem o áudio, a gente tem ministrações, a gente tem canais, tem pessoas que estão estudando, orando, se consagrando ao Senhor, para que a palavra chegue mastigada para mim e para você. E nem se preocupe, não se constranja se você está vivendo de ministrações alheias. Deus quem inventou esse negócio de 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais estão para servir ao corpo da igreja. O corpo da... Vou dizer de novo, do corpo da... Agora fala com convicção, diga, meu corpo. Os 5 dons ministeriais servem a mim e a você. Quando eu estou sentado ali, eu sou igreja, amado. Onde eu chego, eu sou igreja. Agora, eu tenho uma responsabilidade por causa do meu chamado em Cristo. Ele me chamou para pastorear, para servir a você com o dom e a unção que Ele colocou sobre a minha vida. Mas você, santo e santa de Deus, é a igreja do Senhor. Você precisa se levantar do seu sentimento de que não pode, porque você pode. Todas as coisas você pode. E onde você for, luz vai adiante de você. Está vendo esse símbolo do farol aqui do ministério? Isso foi por uma revelação que Deus deu para o pastor Bud. É literalmente o Espírito Santo, o símbolo da pomba ali, e a luz de um farol sobre a palavra. Porque é a revelação da palavra trazendo luz, trazendo entendimento por causa da unção do Espírito Santo. E você é, querido e querida, portador do dono da revelação. A habitação do Espírito Santo de Deus que inspirou esses santos homens a falar as verdades estabelecidas. Não queira viver sua vida de qualquer jeito. Não queira afastar-se da igreja porque o pastor não fala só o que eu quero. Lá naquela igreja do pastor fulano, ninguém dança, ninguém pula, ninguém bota brinco. Amados, usos e costumes, fica tranquilo. Aqui, nessa igreja, no que depender de mim, você não vai ficar constrangido por causa de usos e costumes. Agora você vai ser levado a olhar-se no espelho para ver se você está dignificando o Deus que te chamou para ser santo. E santa. Porque a igreja de Deus, ela é comprada por um preço tão alto, tão grande. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a congregação dos santos. Independente da denominação, a igreja invisível, que é a igreja de Cristo. A igreja espiritual. A igreja onde todos os crentes que creem no Senhor Jesus Cristo fazem parte dessa igreja de Cristo. Eu e você precisamos entrar e sair de ambientes que vão constranger pessoas. Se vai constranger, constrange do jeito certo. Constrange pelo amor. Constranja pela prática da palavra. Esse é o tempo onde eu e você estamos sendo chamados a amadurecer o conhecimento que temos de igreja. A importância de chegar e sair, e onde você chegar e onde você sair, quando você chegar você trazer alegria, e quando você sair trazer saudades. Porque você é representante dos céus. Quem quer ter uma vida assim? Uma vida onde você anda, deixa um legado, não um rastro.
palavras de salvação, amados. Para você não se constranger, está vendo aqui, está dobrado, separado os temas que eu quero. E nós precisamos entender, nós somos essencialmente espiritual. Fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo. Espiritualmente em Cristo. Estamos vivos agora para Deus. Paulo diz que o viver hoje que nós vivemos, ele falou para ele, né? Mas nós tomamos essa realidade espiritual para mim e para você. Logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje na carne, eu vivo pelo quê? Quem sabe? Pela fé. Pela fé em quê? No sacrifício daquele que não deveria morrer, mas que morreu e me deu vida e vida com abundância. Para ser aquilo que Ele me chamou para ser. Eu sei, amados, vai ter o tempo de dar glória a Deus, de dançar, de saltar. Talvez não seja hoje. Eu estou com óculos troncho aqui porque quando eu fui sair do banheiro, meti a porta na minha cara. Não sei porquê. Entronchou o óculos, ficou todo troncho assim, sem contar que eu vi todas as estrelas, acho que vi as últimas galáxias. Mas está tudo bem. Estou tentando ajustar ele aqui. Quem está entendendo a mensagem que o Senhor quer trazer para a gente aqui? A gente vai se aprofundar mais. A gente vai ver que a igreja não pode ser leviana. A igreja não pode ser de qualquer jeito. A igreja também não é para qualquer um. Pastor, então para que o Senhor está mandando a gente evangelizar? Porque Deus quer salvar todos os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Mas nem todos, até de alguns que frequentam igrejas, que têm 350 milhões de anos de igreja, com a carteirinha de membro, vão ser sinagoga de Satanás. Ó. Sabe, amados, eu não brigo com pessoas sobre teologia, sobre entendimento e revelação de Apocalipse. Amados, fique tranquilo. Deus vai te explicar. Eu acredito na unção que te ensina todas as coisas. Eu sei que Deus levanta homens. Está aqui Gabriel também, que ensina muito bem sobre escatologia. Né? Tem professores do Rema. Se você não fez, faça. Para você entender sobre escatologia. Não brigue por uma visão diferente. Fique com a palavra. Eu sei que no Rema estão ensinando a palavra. Agora, não fique no achismos. Mas vamos lá. Tem uma linha que fala sobre as 7 igrejas. Né? Diz que são 7 fases da igreja. Já viu esse raciocínio, Gabriel? A igreja tal é o tempo início. A igreja tal e vai chegando até as penúltimas. Né? Igreja Laodiceia, Filadélfia, né? E Laodiceia, é isso? Filadélfia, ela é a igreja que mesmo sendo fraca, ela resiste pela fé. Mesmo não tendo força em si mesma, Jesus disse, olha, eu sei que você é fraco na sua força, mas você resistiu àqueles que não são. Que se dizem congregação de Deus, mas são sinagoga de Satanás, no meio do povo. E você resistiu a isso. Mas também diz Laodiceia, ei, você nem é frio, nem é quente. Você nem é de Deus, nem é do diabo. Eu sou do muro. Nem frequento, nem saio. Nem fogo, nem gelo, sou morninho. No contexto de água morna no deserto, amado. Numa terra que precisava de água fresca, fria, para matar a sede e saciar, para que os nutrientes do corpo sejam estabelecidos novamente, né? O corpo seja novamente, como é que diz? Sobre a água, reidratado. A água morna gera ânsia de vômito. E o próprio Jesus dizendo, tu não é frio nem quente. Tu diz que está rico. Tu diz que está vestido. Tu é pobre, cego e nu.
mas tu vai morrer com tripa e tudo nesse negócio, né? Não. Até nesse contexto ele diz, mas antes, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se arrepender da sua indecisão de ser frio ou de ser quente, se tornar quente, porque Deus não tem as geleiras do Himalaia para os céus. Deus fez fogo como resposta da sua presença. Aí você se torna quente. Aí você compra colírio para os seus olhos. Ganha da parte dele dinheiro para se sustentar. E é vestido com vestes santas. Vestes que dignificam. Sabe, amados, quem tem uma história no passado aí do mundão? Só eu? Coisas que você lembra e diz, fica calado, diabo. Não vem conversar sobre isso, não. Isso é muito feio. Deixa eu dizer para você, eu não estou trazendo essa memória para você se envergonhar. Eu estou dizendo para você se lembrar que se ele foi capaz de te perdoar e te trazer para perto, será que ele não vai te levantar de novo até o final? Vai chegar e eu declaro sobre o seu tempo da sua vida, como você sendo igreja, você ouvir, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos. Um amém. Eu acho que eu estou bem. Porque se pelo menos 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser ligado na terra e vai ser ligado nos céus. Então a gente está bem. Aleluia. Chega de pensar em coisas pequenas que Deus não te chamou para pensar. Cuide da sua vida natural. Invista no tempo. Está aqui Ian com 180 anos, completando hoje. Querendo a carreira militar, né? Antes dos 18 ele alistou-se. Eu quero ver assim. O que acontece? Faça a sua parte do natural. Mas entenda, sua vida não é só o natural. Sua vida é sobrenatural. Porque você é essa pessoa física que está aqui. Mas você principalmente é a imagem e semelhança de Deus no Espírito. Como aquela arca que ficava lá em Jerusalém, onde as pessoas invocavam o nome de Deus virado para aquele templo, dependendo do que país estava, tinha que saber olhar para o céu, né? Para as coordenadas, latitude, altitude, longitude, entender de algumas coisas de carta, de mapa, para poder se direcionar e invocar para aquela situação. Hoje você é a arca da presença. Hoje você é aquele que as pessoas têm que olhar e dizer, oh, irmão, pelo amor de Deus, ora por mim. Está acontecendo isso. Ora por mim. Ou então, está indo para a igreja, irmão? Pede oração por mim. E eles, no entendimento é que você está vestido agora para vir para o culto, aí é que você vai para a igreja. Não caia nesse entendimento do mundo. De paquetó sem paquetó, você é a igreja. Ora lá, intervém lá. Ah, peraí, isso é porque o pastor não está aqui, peraí, olha, eu vou na igreja, vou falar para o pastor orar. Ah, mas você é quem? Você é menos filho de Deus do que eu? Você é menos ungido do que eu? Deus repartiu uma medida pequititinha para você do Espírito Santo, e eu sou quase a 4ª pessoa da divindade santa. Nem tem esse quarto. Só tem o primogênito, o unigênito de Deus, e o corpo dele aqui na terra. Deus, quando olha para mim e para você, ele não fica olhando se a gente está com o mesmo cabelinho penteado do lado que Jesus penteava. Ele sabe que você é corpo de Cristo. Deus sabe onde você mora, o que você faz, o que você fala. E eu me lembro que
nesses últimos dias eu estava olhando algumas postagens, vi alguns irmãos brincando, que tem um personagem, né, que fazia do programa do Ratinho, o Ratinho lá, como é, o Xaropinho. E ele dizendo, Deus está aqui? Deus ouve tudo que eu digo? Eita. Não, mas pede perdão que Deus ouve. Ele ouve tudo que eu digo? Ouve. Eita. Amados, nós não precisamos, até assim, eu entendi, é algo de humor, mas o mundo pensa assim. Mas eu e você, igreja, a gente deve pensar assim, Deus ouve. Tudo que eu digo, Deus ouve. Eu estou feliz da vida, porque quando eu oro, Deus ouve. Quando eu peço socorro, Ele me ouve. Mas quando eu estou falando besteira, Ele também me ouve e me corrige. Aí não me deixa no engano. Porque eu sou igreja. Eu não sou qualquer um largado no mundão, nesse mundo sem porteira de meu Deus. Não. Esse mundo sem porteira vai ter que entender que eu e Deus somos um. Sabe por que não entende muito, não diz amém, é isso mesmo? Porque não está se percebendo assim. Naturalmente estamos em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, entrada da Zona da Mata para o Agreste, né? Mas também estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Se aqui o clima está gostoso, eu acho que lá em cima está um friozinho 10. Sentado com o papai. Olhando para essa situação pandêmica que o mundo está, sofrendo na alma, no corpo e no espírito. Doente de ideias. Doente de filosofias. Doente de vida, dizendo que o errado é certo, dizendo que a mentira agora que é verdade, sonegando a Deus aquilo que é de Deus e dando glória a homens, quando deve se dar a glória a quem é devida. E eu e você entendemos isso, ou pelo menos deveremos entender, ou deveríamos entender. Há uma necessidade de congregar. Mas eu sou a igreja. Você é a igreja. Essencialmente eu sou onde Deus habita. Essencialmente eu sou aquele que carrega a presença que vai se manifestar. Eu tenho uma presença constante, mas a presença manifesta vai se mover aqui, ó, no meio da congregação. Quando nós nos juntamos, Paulo diz, um tem salmos, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, um fala em outras línguas, outro tem revelação, tem interpretação, tem discernimento espiritual. Aonde? Diga, na igreja. Sabe, amados, nós temos que entender isso. É para nós, é para hoje, é para agora. Tem gente precisando que você se levante no discernimento espiritual para dizer, ei, isso que você está vivendo é engano de Satanás. Não se cale, igreja. Não se isente de falar a verdade. Mas deixa eu dizer para você, talvez as pessoas olhavam para o pastor Bud, naquele jeitão dele, de um homem de campo, de um homem que talvez não fosse tão aculturado, mas ele era cheio de Deus. E ele corrigia naquilo que Deus deu autoridade a ele. Ele não entrava na vida de ninguém que não tivesse dado autorização para que ele corrigisse. Agora também, as pessoas que infringiam desrespeito a ele, eram corrigidos duramente. Mas eu nunca vi aquele homem ofendendo ninguém. E nesse ministério, eu olho para os homens de Deus que Deus levantou. E você olha hoje para o apóstolo Guto, amado. Pensa num homem simples, cheio do amor de Deus. Um homem que gosta de investir na visão e fazer crescer. E se o cabeça anda em amor, porque eu que estou chegando agora vou começar dando coice. Você não vai ver nessa igreja. E se o dia acontecer isso, fala comigo. Eita, quase que eu imito a voz dele. Pastor Bud. Pastor de verbo da vida, fazendo coisa errado.
na igreja. Fala comigo que eu tiro ele. E amados, eu não estou brincando, eu estou debaixo da unção. Temor e tremor no meu coração de falar isso. Se você não concorda com a visão, saia. Mas não fique sem se submeter ao Espírito. Sabe, amados, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O pastor falou difícil. Quem já tentou dar murro em ponta de faca afiada? Aquele murro pesado. O cara bota a faca bem afiada e você encher a mão. Quem já tentou? É literalmente isso. É Deus com a espada da palavra dele, bem afiada, e olha que ela é de 2 gumes, meu amigo. Corta dos 2 lados. E as pessoas resistindo. Sai para lá. Sai para lá. Não quero o seu governo. Não quero sua vida em mim. Não quero sua santidade em mim. Cala a boca, já morreu, quem manda no meu nariz sou eu. Minha vida, minhas regras. Deixa eu dizer para mim, para você, eu preciso me lembrar disso. Eu preciso perguntar isso para que saia a explicação correta. Quem aceitou Jesus aqui de verdade, com coração sincero? Levante suas mãos. Então, seja bem-vindo ao mundo dos mortos. Você morreu para você mesmo. Você não se governa assim. Né? Eu se garanto-me. Vai nada. Manda não. Né? Outro meme. Manda não. Vai não. Você não manda mais em você. Existe um senhorio sobre a sua vida. E ele disse que você é casa dele. Casa dele para a adoração correta. Casa dele para a ministração correta. Casa dele para demonstrar o que é uma vida correta. Casa dele para mostrar o que é ser santo. No meio de uma geração corrompida. Mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Estamos no mundo. Mas do mundo não somos. Somos peregrinos, passageiros nesse lugar. A nossa pátria é celestial. Mas não vamos sair daqui sem deixar um legado. Alguém tem que ler as crônicas dos Stevensons. Em 1900 e 800 e alguma coisa que Gabriel nasceu. Houve um avivamento. Gabriel e Lisângela saíram, ungidos pelo Espírito, e pregaram, e mortos ressuscitaram naquele dia. Pessoas que estavam condenadas lá naquela sala psiquiátrica foram libertas porque eles burlaram a segurança e libertaram aqueles que estavam presos na sua mente e nas cadeias. E fechou-se o livro. Mas em outro livro dos Atos dos Apóstolos, dos enviados de Deus de Vitória de Santo Antão, alguns irmãos que trabalhavam nos hospitais, cheios do Espírito Santo, olharam para os moribundos nas UTIs e disseram, acabou, hoje fica vazio, mas não é por causa da morte, é a lei do Espírito de vida que vai começar a liberar todo mundo. Sendo igreja lá, tocando no corpo do moribundo, e ele se levantando e dando glória a Deus. Sabe, amados, eu vi, não é uma coisa que me contaram, eu vi um dia um mudo lá em Boa Viagem, e as pessoas disseram que ele era mudo, surdo, né? Ele só gritava, curado, e a primeira palavra dele foi Jesus. Eu fico perguntando, se essa cabecinha nunca ouviu uma palavra, como foi que ele disse Jesus? Só por causa de um dia a igreja se dispor. Quem crê num avivamento poderoso nessa cidade aqui?
Sabe, amados, prédios de Vitória precisam ser aumentados para ser igreja. Casas de misericórdia. Os hospitais, né, que são chamados assim, as santas casas. Santa Casa de Misericórdia tal, e trata tal tipo de enfermidade. Casa de misericórdia é a sua. Vou até subir para olhar mais de cima. Casa de misericórdia é a sua. É na sua casa onde o ímpio pede socorro e ele sai salvo, limpo, lavado, remido, batizado, cheio do Espírito Santo, curado e resolvido o problema. Porque ele encontrou numa casa natural a casa de Deus. Sabe, amados? Isso é o tempo? Estou dizendo, eu estou ficando bom com o tempo, cara. Acho que eu vou perder esse mau costume. Aleluia. Pensei que era a hora. Disse, nossa, 10h32. Não tinha nem notado que fluiu tanto. Amados, nós precisamos viver a essência do ser igreja. Nós trazemos, no momento do louvor, por mais que alguém erre alguma coisa, por mais que não se toque com a excelência de uma orquestra sinfônica, vai chegar esse dia, amado. Eu creio que vamos estar aqui com músicos, não só com o coração disponível, mas a habilidade também. Eu creio na unção que nos capacita a fazer as coisas melhores. E se você não percebeu, e aqui não é desculpa, nós não tivemos ainda um dia específico para botarmos os ensaios do louvor. Porque todo mundo agora ocupado, graças a Deus, cada um fazendo as suas coisas. Mas precisamos de ter um tempo para servir aqui na igreja. E a gente já falou sobre isso. O que eu quero é que você entenda a sua essência. Quem você é, o que você tem e o que você pode. Sabe, alguém pode dizer, não, mas eu estou vivendo uma situação tão triste. Você acha que Deus ia deixar você quebrado? Você acha que Deus ia te chamar para o reino dele, para ser representante dele, te deixar devendo? Te deixar com o nome sujo? Com uma aparência miserável? Não, amados. Se organize. Se organize porque as coisas que Deus tem para você vai precisar do seu nome limpo. Vai precisar da sua casa limpa. Vai precisar do que o velho saia para o novo entrar. Coisas que Deus quer que você faça, que Ele já te deu como ideia. Para quê? Para você ser aquela igreja generosa. Por causa da sua generosidade, em você fazer algo com aquilo que Deus te deu de capacidade, de talento e de habilidade, as pessoas vão dar graças a Deus. E vão entender, tem um povo aqui na cidade que é diferente. Isso é ser igreja. A eclésia de Cristo, representando Cristo no meio de uma comunidade. Esse nome, eclésia, né? Eram as convocações ordinárias da cidade, que iam para um espaço específico e iam decidir o que ia ser acontecido para aquela sociedade. Alguns importantes, outros não. Né? Tem até uma situação onde Paulo está com Silas, que eles ficam gritando, grande a Diana de Éfeso, grande a Diana de Efésios. Hã? Barnabé. Isso. Paulo e Barnabé. E outro momento é Paulo e Silas, que é por causa do Espírito. Opa. É expulso, né? O que acontece? As pessoas se reuniam e por causa do ajuntamento, tanto é que um desenrolar da cidade só a gente. É melhor a gente parar com essa confusão aqui. Porque os romanos vendo a gente aqui nesse ajuntamento, vão dizer, que reunião é essa aí? Estão fazendo uma sedição, estão fazendo um motim, vai bater em todo mundo aqui. E esse contexto de eclésia que Deus chamou para que eu e você como igreja, a comitiva de Deus, se reúna no meio do Brasil, de Pernambuco, das nações, no meio de Vitória, e trate das coisas de Deus para Vitória. E faça as coisas de Deus acontecer em Vitória.
Sabe, amados, evangelismo está aqui, só quero dizer Zé Ribeiro, irmão César, irmão César e irmã Cleide são líderes do evangelismo. Mas não só eles que têm que fazer algo. O ministério da reconciliação é comigo e com você. Todos temos um chamado. Se você não sabia disso, você foi empossado a partir de hoje, na autoridade que Deus me deu. Eu vos consagro. Cadê a espada para fazer? Sir, ministro da reconciliação. Somos todos chamados a reconciliar essa cidade com Deus. Sabe, amados, você já sonhou com vitória? Todo mundo crente? E aqui eu não vou trazer para a minha igreja local, para a igreja de Cristo. Que era outra coisa maravilhosa que o pastor Bud fazia. Ele ensinava a evangelizar para que as pessoas fossem ganhadas para o corpo de Cristo. Agora, aqueles que Deus fazia com que se alinhassem com Ele, frequentavam o verbo da vida, ou o verbinho, né, no início. Mas eu e você somos chamados para convocar o povo de Vitória para ser adorador. Eu estou morando atrás de uma igreja católica e próximo a uma igreja batista. Mas graças a Deus. E aqui não estou para falar mal de igreja nenhuma, mas eu ouço louvor de um lado, louvor na frente. Engraçado que eles estão cantando até os louvores da gente. Tem dia que está muito bem o louvor lá, tem dia que não está tão bem, mas cantando, adorando a Deus. E a gente ouve vozes de pessoas da cidade. Alguns que se dizem católicos não praticantes. Ou seja, eu sou fusca, mas não tão fusca, né? Eu e você precisamos levar esse povo a entender que só Jesus é a solução. E eu me lembro de sonhar esses dias com o povo todo crente. Igreja cheia, igreja sendo ativada, renovada. E amados, eu sei que isso pode... Não, isso é sonho de pastor, rapaz. Isso é coisa de pastor, sonhar com essas coisas mesmo. Eu não sonho assim, não. E é, jovem. E a profecia que diz que os jovens terão visões. Eu tenho que ter sonho, porque eu já sou ancião. Eu estou bem com a minha prática bíblica, né? Mas e você? Cadê sua visão para o reino? E você? Cadê a expansão do reino de Deus? Sabe, amados, deixa eu dizer para você aqui, eu vou encerrar. São quase menos de 4 minutos para a gente encerrar aqui. Quem entendeu aqui que tem que ter a essência de ser igreja? É necessário, mas ela também é essencial. O essencial ganha o necessário para fazer acontecer. Se Deus te chamou para ser igreja, se Deus te chamou para fazer aquilo que você precisa fazer, Ele vai prover. Alguém já explicou que dentro da visão tem a provisão. Vem o sustento, vem a manutenção, vem a capacitação. E amados, enquanto você não está fazendo seu ministério mundial, faça na igreja local. Porque vai te experimentar, vai te dar conhecimento e te gabaritar para você viver o seu chamado lá fora. Quem está pronto para ser igreja aqui? Quem vai demonstrar nesses dias que não tem diferença? Porque como você, quem é sacerdote aqui de Deus? Você é representante entre Deus e o mundo. Se você não sabia disso, você foi chamado para o sacerdócio de Cristo. Se você não é corpo de Cristo, então Cristo, nosso sumo sacerdote, chamou um reino de sacerdotes para oficiar diante da nação o serviço e a adoração a Deus. Esteja pronto para as pessoas te procurarem. Esteja aberto para servir na igreja. Servir na igreja, agora aqui eu digo igreja local, templo local, nos departamentos. Amados, vem ajudar. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho pronto para ti, cristão. Alguém vai terminar aí? Mas, amados, não deixe a sua essência se misturar. Quem já viu óleo com água? Alguns não tão puros, né? O óleo em si
Alguns diluem aquilo que tem de essência e misturam um pouco dele com a água. Mas o óleo de verdade não se mistura na água, por causa da essência dele. E quem lembra o símbolo do Espírito? Alguns podem dizer no meio pentecostal, né? Estou cheio do azeite. Estou cheio do óleo do Espírito. Enche as suas candeias com o óleo do Espírito. Mantenha-se avivado. Mantenha-se alegre, firme e constante na obra do Senhor. Eu ia chamar o grupo de louvor, mas não vou chamar não. Neide sorriu ali. Acho que é melhor chamar. Não, né? Quem entendeu hoje o que vamos começar a partir desse mês? Todos os cultos. Você vai aprender o que é ser igreja. Você aprendeu que você precisa congregar, voltar a frequentar, voltar a estar junto, voltar com o mesmo fogo do início. Mas agora você vai aprender quem você é de verdade. Se você esqueceu, vai ser lembrado. Se a brasa estava se apagando, tem abanador aqui, viu? Fogo do Espírito sobre a sua vida. Ânimo do Espírito para você ser aquilo que Deus chamou para você ser. E amo vocês. Eu espero que tenha ficado um gosto e quero mais. Os próximos pregadores vão aprofundar mais o assunto. Tem temas específicos dentro disso aqui que você vai aprender mais. Convida pessoas, amados, para ouvir e entender aquilo que você sabe ser. Você tem parentes que precisam ouvir a palavra. Você tem pessoas que precisam ser tocadas pela unção do Espírito de Deus. E você, como igreja, vai fazer essas pessoas despertarem. Amém? Amo vocês e vivam a essência do que Deus colocou em vocês.